Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala guerreiro, fala guerreira, professor Adriano Abidon, trazendo aqui para você hoje a nossa matéria de teoria geral do processo. Professor, mas que matéria é essa? A teoria geral do processo nada mais é do que uma parte, tá? Uma parte conceitual, alguns pontos, principalmente os pontos introdutórios do nosso Código de Processo Civil, tá? Então fique atento, porque as bancas estão costumando cobrar a teoria geral do processo e também a matéria de direito processual civil. Então você fique atento. Por exemplo, a gente vai bater aqui o concurso do MPU, que o edital já está na praça. Professor, mas aí, e o que que eu vou fazer no carnaval? Cara, a gente está num evento aqui, bloquinho de carnaval, não é isso? Mas aí você tem que ter consciência que carnaval todo ano tem e todo ano você pode fazer da melhor forma que você achar. Só que o seu concurso, o seu edital, provavelmente não tem todo ano. O cargo que você almeja também não tem todo ano. E o concurso do MPU, você sabe que não vai ser um concurso fácil. A gente aqui não quer enganar ninguém, não serei hipócrita aqui em dizer que o concurso do MPU virá fácil. Não vem. Com base nas provas anteriores aí, que a FGV vem tratando, né, de algumas matérias relativas ao concurso do MPU, a prova ela vem um pouco pesada sim, vem um nível um pouco difícil. Então, a gente tem que tratar com cuidado, tá? E você que está acostumado a todo carnaval, todo feriado, todo final de semana aproveitar, tá na hora de você botar a mão na sua consciência
e se perguntar por que que você não passou em concurso até hoje, tá? Então tem que dar um basta nisso, você tem que focar no seu objetivo maior. Depois que você passar, meu amigo, você vai curtir carnaval até no exterior, se você quiser. Professor, mas não tem carnaval no exterior. Ah, cara, eu tô dando um exemplo, tá bom? Então, fique ligado. E outro ponto, antes de eu introduzir a matéria aqui para vocês, tá? Antes de eu introduzir a matéria para vocês de teoria geral do processo, se você está se preparando aí para esse concurso, tá? Com bastante afinco, a parte do técnico do MPU, do cargo de técnico MPU, olha aí o que o nosso curso, né? O que a tribo está trazendo para você. Vai ser um curso, se você analisar o custo-benefício, tá? Desse curso relacionado ao tempo que você tem até a prova, meu amigo, não dá para negociar, tá? Não dá para negociar. Então, o que a tribo fez aí para ajudar vocês? Simplesmente pegou tópico por tópico do edital, destrinchou, tá? Para você receber um material mais enxuto, um material mais focado para esse concurso, para que você consiga ter uma preparação digamos, bem elaborada, para você não perder tempo, tá? Uma preparação eficiente, ok? Então, fala com um de nossos consultores aí, especialistas, tá? Que vai atender todos vocês, beleza? Fique ligado, tem promoção, professor? Fala com um de nossos consultores aí, encosta o celular no biloto aí, no QR Code, que você vai ser atendido, tá bom? Eu sei que tem um curso bastante focado e eu não digo resumido, eu digo um curso completo, mas com os pontos que realmente a banca vai cobrar. Como, por exemplo, teoria geral do processo. Se você quer ver como a FGV está cobrando, o concurso recente que teve agora, o concurso do TRF1, caiu as mesmas coisas, os mesmos tópicos de teoria geral do processo que está vindo cobrado, que está sendo cobrado, tá? No concurso do MPU. Então, se você tiver essa expertise, você já verifica como é que está sendo cobrado, certo? E sem mais delongas, já vou introduzir aqui nos senhores, tá? Vou tirar aqui, vou colocar o material, já vou introduzir nos senhores aí a teoria geral no processo, em questões comentadas, tá? A gente vai fazer aqui um batidão, como se fosse um estúdio aberto, para poder você receber também, além de ao vivo, você receber esse vídeo na sua plataforma. Tranquilo? Vamos lá. Só colocar aqui, tirar a tarjeta e vamos com tudo. Fala guerreiro, fala guerreira, professor Adriano Abidon, trazendo aqui para você agora a matéria de teoria geral do processo, que nada mais é do que a parte conceitual, a parte introdutória do direito processual civil, tá? Então aí a gente vai trazer aqui justamente tópico por tópico do seu edital, mas na forma de questões comentadas. Você está recebendo o seu material com as questões abordadas aqui nessa aula. E você vai trabalhar elas aqui junto com o tio, tá bom? Então, a gente já vai iniciar aí, sem mais delongas, já vou colocar para você teoria geral do processo em questões comentadas. Mas quem não me conhece ainda, quem não acompanha as minhas aulas, a forma didática, né, de trabalhar as minhas aulas, eu sempre faço um breve resumo da matéria, para você acabar se situando, para saber onde é que você pode encontrar cada ponto do que vai ser abordado. Então vem comigo aqui, não deixe de anotar no seu material, tá? O resumo teórico do que a gente já abordou em PDFs já foi abordado. Tudo que eu vou colocar aqui para você já foi abordado em seus materiais, mas não custa nada a gente refrescar a memória aí, tá bom? Olha aí o resumo teórico que eu trago para você. Teoria geral do processo aqui é o edital verticalizado, tá? O edital verticalizado, que é para você entender mais ou menos como é que a banca vem cobrando e a sua recorrência, tá? Muitas questões vieram, né, dos concursos anteriores
a respeito dos princípios constitucionais processuais e princípios gerais do processo. Qual é a diferença, professor? Aqui estão inseridos na Constituição e aqui estão inseridos no Código de Processo Civil. E, claramente, tem alguns princípios que estão inseridos em ambos, tá? Em ambos. Normas processuais e normas materiais é justamente como a gente vai trabalhar a aplicabilidade dessas normas dentro do caso prático que a sua banca vai trazer. Jurisdição, espécies, pressupostos, isso sempre cai. Sujeitos do processo, para você entender quem é aqui, quem são as partes, tá? Mais ou menos para você entender como é que funciona um processo na prática. Tutela jurisdicional, as espécies, acesso à justiça, gratuidade de justiça, aqui com certeza para o concurso do MPU, isso aqui é muito relevante e com certeza estará na sua prova pelo menos uma questão de gratuidade de justiça e uma questão de métodos apropriados para a solução de conflito, ou como conhecido pela doutrina, de sistema multiportas. Multiportas, que nada mais é do que procedimentos, métodos, conforme diz aí a nomenclatura, para que a gente consiga desafogar o sistema judiciário. Ao invés de entrar com um processo judicial para determinada causa, a gente entra num chamado sistema multiportas, que lá estão inseridas o quê? Algumas formas de método consensual apropriado para solução de conflitos, como, por exemplo, conciliação, mediação, arbitragem, tá? Mas isso aí a gente bate na parte teórica. Hoje eu quero fazer esse breve resumo para você entender o que vai ser abordado aqui nas questões e como a FGV vem trazendo essas questões. Lembrando, essas questões aqui foram colocadas de modo proporcional. Por quê? Porque são as últimas questões que estão sendo cobradas pela FGV dentro da nossa temática, dentro da nossa matéria, tá certo? Olha aí, já colocando aí para você princípios previstos no Código de Processo Civil. Professor, você não trouxe os princípios constitucionais. Lógico, mais uma vez, não é aula teórica, são questões comentadas. Eu só vou dar uma pincelada bem rápida aqui para você se situar, tá ok? Olha aí os princípios previstos no Código de Processo Civil, de bastante relevância para a sua prova. Não deixe de estudar. Princípio do dispositivo ou inércia da jurisdição. Um princípio básico e de extrema importância, que vai dizer o quê? Que o processo inicia-se pela parte, para quem pede, tá? Pois o judiciário age se provocado. Obviamente, o princípio do dispositivo vai trazer isso. O judiciário está lá, parado, e você, como parte, vai lá e dá entrada no seu processo. Ou seja, você provoca o judiciário. E no artigo 2º do CPC, vai trazer justamente sobre a inércia da jurisdição. O processo começa por quem? Por iniciativa da parte. E se desenvolve por impulso oficial, salvo exceções previstas em lei. Ou seja, a sua banca vai perguntar se o processo ele começa de ofício. Não começa de ofício, via de regra. Ele começa como por iniciativa da parte. Já o desenvolvimento processual se desenvolve como? Por impulso oficial. Ou seja, o sistema judiciário, através de suas autoridades, recebem a sua petição, tá? E o que eles vão fazer? Através de impulso oficial da máquina pública, eles vão botar esse processo para trabalhar, tá? Estou falando sem juridiquês, a grosso modo, tá certo? Então,
de extrema importância esse primeiro princípio aí para a sua prova, tá bom? Continuando. Princípio inquisitivo ou impulso oficial. Tá aqui, ó, impulso oficial. O processo será impulsionado por quem? Pelo juiz, tá? O processo será impulsionado pelo juiz, que é justamente nos remete aqui ao artigo 2º. Princípio da inafastabilidade da jurisdição e estímulo à resolução consensual. Vem aqui comigo. Outro princípio de extrema relevância. Já vou logo dizendo. Você tem que estudar todos esses princípios, porque a banca gosta de cobrar a parte conceitual desses princípios. Gosta de cobrar letra de lei através de um caso hipotético acerca desses princípios. O que ela faz? Ela troca a literalidade do conceito, do princípio e coloca no caso concreto. E isso você não pode cair, tá bom? Você não pode cair. Esse princípio da resolução consensual está chovendo de questões, principalmente da FGV, trazendo o quê? Eu vou colocar aí na tela que você já vai sair daqui bisurado. Esse princípio vai dizer o quê? Que a gente, né, todos temos o direito de acesso ao judiciário, incentivando métodos consensuais de solução de conflitos. Você vai lembrar do nosso sistema multiportas, tá? Que a banca pode trazer com essa nomenclatura, sistema multiportas. E o artigo 3º do CPC vai dizer o quê, ó? Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Isso daqui trata do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Já o princípio do estímulo à resolução consensual, você tem que ficar ligado no parágrafo 2º, que é esse aqui que está caindo muito na prova, tá? Esse aqui, tá certo? O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Então, não é a solução judicial, não é a judicialização do processo, é a solução consensual. A justiça vai fazer de tudo quanto é jeito para que você não entre, não mova toda a máquina pública para resolver um conflito, tá? Porque às vezes esse conflito ele pode ser resolvido através da comunicação, através de uma resolução de conflitos, mediação, por exemplo, tá bom? Então, fique ligado aos nomes. Razoável duração do processo, você já sabe como é, que você já vem lá do direito processual penal, já vem lá do direito constitucional. Primazia das decisões de mérito. Muito cuidado na primazia das decisões de mérito. Olha o que ele diz. O processo deve ser resolvido de forma célere, ou seja, de forma rápida, mais eficiente, tá? Por quê? Porque ele é com foco no mérito. E o que vem a ser, né, esse foco no mérito? É o foco de resolver o problema. É o foco de você conseguir receber o que você está pedindo, o que você está solicitando. Ou seja, foi resolvido o mérito da questão, tá certo? Agora, a letra de lei é que vem caindo muito. O seu artigo 4º, ó, do CPC. As partes têm o direito de obter em prazo razoável. Ele não diz qual é o prazo, ele diz que é um prazo razoável. E a solução aqui é integral do mérito, não é parcial. A questão vai dizer que a situação ali, de acordo com a teoria geral do processo, as partes podem receber, ainda que parcialmente, essa resolução do mérito. E está errado. É na sua totalidade, conforme eu anotei aí para você, tá? Ó, solução integral, é total do mérito, tá? Incluída a atividade satisfativa. A banca vai trocar esse incluída por excluída. Pode anotar, vai trocar por excluída. E o que vem a ser essa atividade satisfativa, professor? É a situação
tá? É a execução do julgado ou título, ok? É o cumprimento da decisão judicial. É só você lembrar do mérito. Atividade satisfativa foi o cumprimento total da solução do conflito, da solução do mérito. Então, a atividade satisfativa, ela inclui-se aí no recebimento de informação pela pessoa que impetrou, tá bom? Então, a banca vai tirar esse incluir da atividade e vai colocar excluída, tá? Essa aula vai ficar gravada e depois você vai me dizer, ok? Continuando. Boa-fé objetiva processual, exige conduta leal e ética das partes no processo. Você vai ler o artigo 5º, tá? E a banca gosta de cobrar justamente essa parte aqui, ó. Aquele que de qualquer forma, ou seja, não é somente o juiz, não é somente os membros do MP, não é somente o advogado, não é somente a defensoria pública. É aquele que fizer parte daquele processo. Aquele que de qualquer forma participa do processo, ele deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Todos que estão participando do processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé. Tá certo? Continuando. Princípio da cooperação, também entra a palavra todos devem colaborar para alcançar uma decisão justa. Quando você for ler o artigo 6º, você vai lembrar dessa palavra todos os sujeitos do processo. Todos os sujeitos do processo. Professor, quer dizer que o juiz entra aqui? Lógico. O MP entra? Lógico. O defensor público também? Também. E as partes? Também, tá? Também. Todo mundo que está no meio da situação, no balaio de gato, tá? Vai ter essa obrigação de cooperação entre si, tá? Para poder ter uma decisão de mérito justa e efetiva. Princípio da isonomia material ou paridade de armas. Quando se fala em paridade de armas, não se iluda. A banca ela não vai mais trazer a isonomia material. Ela vai trazer o quê? O princípio da paridade de armas, porque é um nome estranho. Mas paridade de armas, você vai lembrar de pá. Você vai lembrar de igualdade. Pá. Igualdade entre as partes. Ou seja, a justiça tem que dar o direito para um e da mesma forma tem que dar o direito para outro. É uma balança aí. Lembre-se do símbolo, né? Uma balança, tá certo? Então isso que vem a ser o princípio da paridade de armas, ó. Garantia de igualdade entre as partes, considerando suas peculiaridades. Por isso que o nome é isonomia material e não formal, tá? É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo a quem? Ao juiz. Competindo ao juiz, não é ao MP, não é ao defensor. Zelar pelo efetivo contraditório. Juiz tem que zelar pelo efetivo contraditório. Aí você vem para cá, ó, daqui da isonomia, você já puxa para cá. Por quê? Porque um está junto, né? Está puxando o outro. O princípio do contraditório. Direito das partes de se manifestarem antes de qualquer decisão. Aí do artigo 7º você pula para o artigo 9º, que vai dizer o quê? Ó? Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Sem que ela seja previamente ouvida. Qual é a decisão? Todas as decisões que o juiz tiver de tomar, ele vai ter que amparar, né, as partes ali com o princípio do contraditório. Ele não pode tomar nenhuma decisão sem antes ouvir as partes, tá bom? E isso é o que diz o princípio do contraditório. Tem exceção, professor? Tem exceção. E é uma exceção comumente utilizada na rotina diária, tá? Que você vai lembrar através do exemplo, que é justamente, olha aqui, a exceção está no parágrafo 2º do artigo 9º, que vai tratar justamente sobre a
tutela provisória de urgência, que é o quê? É uma decisão judicial que vai antecipar os efeitos de uma tutela, lógico, de uma tutela definitiva, tá bom? Aí ela tem de natureza cautelar ou antecipada. Professor, você disse que é normalmente utilizada. Aonde? Por exemplo, quando o juiz decreta o arresto, o sequestro de bens de uma pessoa para que seja, tá, garantido que ao final do processo essa pessoa tenha o suficiente para pagar a outra parte. Por exemplo, aí é um tipo de tutela, tá? Um tipo de tutela cautelar, tá bom? Tem a tutela provisória e a tutela cautelar, beleza? Você tem que lembrar que existe uma exceção e a exceção é essa, tá bom? Mas aí eu não vou ficar batendo aqui tudo para vocês, tá? A gente já vai para as questões, que é o nosso foco. Esse aqui, se alguma questão vier trazendo, eu já puxo aí para você, tá bom? Só lembrando, tem essa questão aqui da primazia, tá, de improcedência liminar do pedido. Foi uma questão recente, certo? Foi uma questão recente, por isso que eu trouxe aqui em destaque, tá certo? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos bater em questões. O que você precisa saber? O que você precisa saber é que certos tipos de processos, certos tipos de ação, o juiz, ele pode julgar independentemente da citação do réu. Como assim, professor? Você acabou de vir do princípio do contraditório, mas existem exceções. E a improcedência liminar do pedido é uma exceção que foi cobrada recente e eu coloquei aqui para você nas questões, para você ver como é que está sendo cobrado, tá bom? Mas o que você precisa entender, vou colocar aí, o que você precisa entender é que a ação será julgada independentemente da citação do réu, certo? As causas que dispensem a fase instrutória, ou seja, a fase que você comunica o réu para que ele se faça presente. Tá apressado, professor? Tô não, é o que o bicho tá bugando aqui, ó. Causas em que dispensem a fase instrutória, tá? E improcedência, como diz o nome, nos pedidos que contrariam o quê? As súmulas do STF e do STJ, acórdão de recursos repetitivos do STF e STJ, incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência e súmula do Tribunal de Justiça sobre o quê? Direito local. Ou então, questões em que tenham havidos aí a decadência, tá? Decadência ou prescrição. Basicamente, essas situações vão permitir, no caso, tá? Em que o juiz julgue essa ação independentemente da citação do réu, quebrando aquele princípio, tá? O princípio do contraditório. Então, fique ligado no que a questão irá pedir, conforme a gente vai ver agora. Respire e vamos para a bateria de questões. Primeira questão aí na tela. Com base nas normas fundamentais do processo civil, assinale a opção correta. Item alfa vai trazer o quê? No curso do processo judicial, ou seja, o processo já iniciou, a conciliação deverá ser estimulada pelo magistrado e membro do Ministério Público, ao passo que a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por advogados e defensores públicos. Pequeno, venha cá com o tio. O tio acabou de dizer que esses métodos de solução de conflitos, eles são estimulados por quem? Por todos que participam do processo.
Então, não tem essa divisão de que a conciliação, o juiz que vai incentivar, mediação, o advogado que vai mediar. Não é assim que funciona. Você bota tudo num balaio de gato, mistura, saculeja e é assim que funciona. Então, todos com tudo, tá? Todos vão fazer o quê? Vão estimular esse método de solução de conflitos. Por isso que é importante esse tema que você tem no seu material sobre esses métodos alternativos de solução de conflitos, tá bom? Então aí a questão ficou errada, o item alfa está errado, porque você já sabe aí que todos, lá de acordo com a gente acabou de ver, artigo 3º, parágrafo 3º, tá? Os juízes e os tribunais atenderão obrigatoriamente, cuidado com essas palavras, obrigatoriamente, a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Cuidado, porque aqui a ordem cronológica ela tem de ser observada, sim, de acordo com a previsão do nosso CPC. Mas cuidado, por quê? Porque existem exceções que permitem o julgamento fora dessa ordem. Por exemplo, a questão da urgência, a questão da conveniência, da mesma forma que existe a tutela provisória, tá? A tutela provisória é o quê? É antecipar a conclusão daquela ação. É antecipar. E aqui do mesmo jeito, é obrigatória a ordem cronológica, de acordo com o CPC, tem que seguir a ordem cronológica, mas todos não são todos. Por quê? Porque existem exceções, tá bom? Então aqui a banca generalizou e você vai cortar aqui de acordo com artigo 12 do seu CPC, tá? C. O princípio da boa-fé, olha aí, deve ser observado somente pelas partes, já corta. Por quem é que deve ser observado, de acordo com seu artigo 5º, que a gente leu aí na parte introdutória da aula. Todos que participam do processo devem observar o princípio da boa-fé processual. Ah, professor, mas na vida esse cara não age de boa-fé. Não interessa. Boa-fé processual. Ele tem de agir com a boa-fé dentro do processo, tá bom? Então esse item está correto ou está errado, tá? Que não é somente. Delta. É assegurada às partes, olha aqui, paridade de tratamento. Como é o nome desse princípio? Princípio da paridade de armas. Paridade de armas, tá? Em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz, olha aqui, competindo a quem? Eu deixei bem focado aí para você. Compete ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Se a banca trouxer, como eu já vi, compete a todos que participam do processo zelar pelo efetivo contraditório. Está erradíssimo, mas como trouxe que é a competência do juiz zelar pelo efetivo contraditório, dentre todas essas hipóteses, exercício de direito, faculdades processuais, meios de defesa, ônus, tudo que você conseguir entregar para a defesa, ela vai ser acusada. Ou seja, acusação e defesa, elas têm de ter o mesmo peso. Então, nosso gabarito aí, o item D de doido, D de delta, tá? Primeira questão. Terminamos, né, professor? Ainda bem. Gabarito D de delta. Não precisa nem eu ler a E, tá certo? Vocês têm que se acostumar que a gente tem que bater dessa forma as questões para você entender de uma vez por todas e não precisar tão cedo voltar nessas partes aqui que a gente está batendo. E hoje a gente vai ver a questão dos princípios, tá bom? A gente vai dividir alguns blocos, certo? Para você pegar todo o edital mapeado em questões. Vamos lá, continuando.
Segunda questão na sua tela. Ah, professor, mas como é que pode? É certo ou é errado? Não é FGV? Pequeno, esse estudo serve para qualquer banca. Algumas questões eu trago focadas para o concurso do MPU, mas outras também caem para outros concursos. Então, não vamos, fechar o ciclo, fechar o cerco aí, tá bom? Preste atenção no que a questão nos traz. Vamos lá. Segunda questão na tela. No que concerne às normas processuais civis e à mediação, julgue o item seguinte. Não a ofensa ao princípio da não surpresa. Antes de você ler toda a questão, eu ainda vou lhe ajudar. Olha aqui, o princípio da não surpresa. Deixa eu ver, tá aqui. Vedação às decisões surpresas. O que tem que ser feito aqui, ó? O juiz deve garantir que as partes sejam previamente ouvidas sobre qualquer decisão. Ou seja, contraditório, princípio do contraditório, trabalhando aqui na questão da vedação às decisões surpresas. E onde é que está isso, professor? Lá no artigo 10. O artigo 10 vai trazer, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição. Anote isso. Em grau algum de jurisdição, o juiz pode decidir, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Olha aqui, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. E a banca vai trazer justamente isso, que o juiz ele não pode decidir em grau algum de jurisdição uma ação em que não se deu a oportunidade de ouvir as partes, em grau algum. Aí a banca vai dizer, inclusive, ou quer dizer, vai dizer, salvo as questões, as matérias sobre a qual deva decidir de ofício. Mas você sabe que também entra aí no princípio, olha aí, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, mesmo que seja a matéria que deva decidir de ofício, vai ser amparado com o princípio da vedação às decisões surpresas. Agora vamos lá, rapidinho, segunda questão. Não há ofensa ao princípio da não surpresa, quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não tenham invocado e, independentemente de oitiva delas. Vamos lá, vamos trocar em miúdos aqui. Você vai imaginar um processo em que as partes pleiteiam uma indenização por danos materiais, tá certo? Vem aqui comigo. As partes estão pleiteando uma indenização por danos materiais, certo? Foque aí no exemplo. Danos materiais. O juiz, durante o processo, verifica que aí não se enquadra a indenização por danos materiais, e sim uma situação em que causa enriquecimento sem causa. Ele pode decidir com base nessa informação, mesmo que as partes não sejam ouvidas, sim, ele pode decidir e não ofende o princípio aí da não surpresa. Então, muito cuidado com esses detalhes. Olha o exemplo que eu te dei. As partes estão solicitando em um processo uma indenização por danos materiais. O juiz recebe
aquela petição, verifica e vê ali, visualiza que não há danos materiais algum. Ali há um enriquecimento sem causa. Não existe causa naquela situação para que a pessoa peça uma indenização. Tá? Então aí vem o enriquecimento sem causa. Exemplo prático. Então essa questão está corretíssima. Corretíssima. Tá certo? Aqui está falando justamente sobre o princípio da não surpresa. Tá certo? O que é que o juiz faz? Ó? O juiz apenas, olha essa palavra, ajusta. O juiz apenas ajusta a tipificação jurídica, tá? Ele vai só ajustar a tipificação jurídica da pretensão. Ou seja, do direito de pedir, tá certo? Com base nos fatos, tá? Com base nos fatos onde ele verificou. Não tem como ele julgar uma situação de indenização por danos materiais se não tem fato ali para que se peça uma indenização. Por isso que ele não ofende esse princípio. Ele só fez uma adequação. Ele só fez um ajuste. Deu para entender ou entendeu sem dar? Espero que tenha ficado claro, tá? E vamos para a nossa próxima questão. Professor, não entendi nada. Volte nas aulas teóricas e você vai ver, tá certo? Beleza, vamos lá. 3. Os princípios processuais constituem alicerce de um sistema processual democrático e constitucional. Sempre a FGV traz uma história bonita. A seu respeito, tomando em conta as disposições do Código Processual Civil, assinale a alternativa correta. Item alfa. O contraditório foi consagrado em nosso CPC, impondo o dever de alerta, mas não de oitiva prévia. Que é isso? Erradíssimo. É o dever de quê? De oitiva previamente, contraditório. É dizer o contrário, é dar a sua versão dos fatos. Você tem que contradizer aquilo que está sendo impetrado, imposto contra você, tá bom? Então, muita atenção às leituras e o que eu disse, conceito de princípios, tá bom? Vamos lá. Bravo. A moderna concepção do devido processo legal, ele quer saber sobre o princípio do devido processo legal. Consiste na exigência de obediência ao procedimento legalmente previsto, em nada se relacionando com a razoabilidade da norma. Nada a ver, nada a ver. Ele não se limita à obediência de procedimento. Ele também ele ampara a razoabilidade e a proporcionalidade, tá certo? Vai dizer o quê? Que as normas elas devem ser justas e apropriadas. Também trazendo a obediência, ou seja, normas justas, normas apropriadas e a obediência, tá? Então, não tem como você fatiar, não tem como você separar. Então, por isso que esse item ficou errado. Charlie, o direito fundamental ao contraditório, em sua vertente integral, é o direito de a parte ser ouvida previamente à tomada de decisão do órgão julgador. Cuidado! Olha aqui, o direito fundamental ao contraditório em sua vertente integral é o direito da parte ser ouvida previamente. E o item alfa, impondo o dever de alerta, mas não de oitiva prévia. Então você junta os dois que dá a opção correta. Por isso que esse item está errado. Não é somente ser ouvido previamente, tá? Não é somente isso. É o direito de ser ouvido e de influenciar a decisão do órgão julgador, e não apenas previamente. Isso que vem ser o contraditório integral.
é o direito de ser ouvido previamente, ser posta essa oitiva dentro do processo, no transcurso do processo, e ela impactar o juiz de uma forma em que esse contraditório ele já não seja mais prévio, ele seja durante o processo também, tá? Então, por isso que esse item aí está errado. O item C é erradíssimo, tá? Delta. O princípio do devido processo legal, devido processo legal, sob o aspecto material, se confunde com o princípio da ampla defesa, sendo tratado como sinônimos por parcela da doutrina especializada. Peraí, o devido processo legal, no aspecto material, eles são relacionados, mas não são sinônimos. Então você coloca aí, ó, tem relação, mas não são sinônimos de maneira alguma. Daí já mata a questão. Sinônimos, tá? Eles não são sinônimos. O devido processo legal, ele vem a ser mais amplo. Ele vem a ser mais amplo. Ele vai englobar o quê? O devido processo legal. A legalidade, a razoabilidade, a justiça do procedimento. E a ampla defesa foca na proteção dos direitos das partes apresentarem os seus argumentos, tá? Então, devido processo legal, ele é mais amplo. E a ampla defesa é mais estrito, é mais restrito, tá bom? Então aí a banca generalizou e se você ler os dois princípios, você vai entender. Tá tudo no seu material, isso aí eu nem me preocupo, tá? E o item eco, que é o nosso gabarito, o item eco. O direito à ampla defesa engloba, vai vem, direito à defesa técnica, correto, patrocinada por advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB, do Brasil, né, da OAB, ou defensoria pública, caso você seja hipossuficiente. Corretíssimo. Professor, uma questão muito difícil. Não é. Até porque você pode ir pela exclusão aí. Não é uma questão muito difícil. E ela foi tida como uma questão de grau um pouco elevado, tá? Mas é o que eu sempre falo, o que abunda não prejudica, né? A gente tem que ampliar a sua visão para certos pontos, mas os pontos que são cobrados, tá bom? Terceira questão, já foi. Vamos para a nossa quarta questão. Regina, João e Fernando debatiam acerca das normas fundamentais do processo. Inicialmente, Regina afirmou que um princípio da duração razoável do processo... Primeiro princípio aqui, duração razoável do processo. O processo ele tem de ser célere. Preste atenção. Duração razoável do processo. O processo tem de ser célere. E ele tem que trazer o quê para as partes? A decisão integral do mérito. Muita atenção a esses detalhes, tá? Continuando. Não se aplica, não se aplica a atividade satisfativa ao julgado? Que história! Então aqui você sabe que está errado. A FGV ela tá com essa mania de trazer questões assim. Então você já tem que se preparar. Ela traz uma questão trazendo 3 casos hipotéticos e diz: o primeiro está correto, o segundo está errado. E para piorar, o primeiro está parcialmente correto, o segundo está totalmente errado. Ela ainda traz assim. Vamos lá. Ó, a Regina, errado. Então aqui, ó, Regina e João estão certos? Não. Os 3 estão certos? Não. Regina está errada? Correto. Regina e João estão errados? Pode ser. Estão errados? Pode ser. Vamos lá. João aduziu que o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria
sobre a qual devo decidir de ofício. Até aqui, correto, né? Até aqui está correto? Correto. E aqui está corretíssimo, tá? Eu deixei bem claro. Por fim, Fernando mencionou que o julgamento de embargos de declaração, que é um tipo de ação, tá? Não está sujeito ao atendimento à ordem cronológica preferencial de conclusão para que o julgador profira sentença ou acórdão. Aquele princípio que vai falar da ordem cronológica, eu falei que existem algumas exceções e o embargo de declaração é uma exceção a esse princípio, trazendo essa afirmativa de Fernando correta, tá? Correta. Por quê? Porque é uma exceção. Eu falei que a banca gosta de cobrar a exceção. Conceitos invertidos e exceção. Então aqui é uma exceção, tá? Sobre a aceitação da ordem cronológica, tá? Então aí no caso, Regina e Fernando estão corretos. Onde é que eu vou ver isso, professor? Você vai colocar lá, ó, Fernando. Artigo 12, parágrafo 2º, que aqui são as exceções. Lá no inciso, acho que é o 5º, vai falar o julgamento de embargos de declaração. Não entra nessa ordem cronológica, tá? Não entra nessa ordem cronológica. Lá no inciso 4º ou é no inciso 5º, tá bom? Vamos lá. Regina e Fernando estão corretos. Ou Regina está errada, né? João e Fernando estão corretos. Vamos ver onde é que se enquadra. Regina está errada, ao passo que João e Fernando estão corretos. Nosso gabarito, item Charlie. 5ª questão, a gente tem que bater, tem que acelerar, tá? Então vamos lá. Os princípios do processo podem ser considerados como os pilares para a construção de um processo justo e pautado por valores constitucionais, com a promoção e proteção dos direitos fundamentais de todos os envolvidos no processo. A respeito do assunto, assinale a afirmativa correta. Vai ser bem rápido, ó. O princípio do contraditório prévio impede a prolação de decisão contrária à parte, sem que essa seja ouvida, ainda que se trate de decisão sob tutela provisória de urgência. Eu falei que a tutela provisória de urgência era o quê? Exceção. Então aqui está errado. Cuidado na exceção. Eu deixei bem claro, tá? Artigo 9º. Deixei bem claro. Artigo 9º do nosso CPC. Artigo 9º. Bravo. A ampla defesa é o princípio processual que preconiza a necessidade de que o juízo competente seja definido por regras abstratas e prévias, confundindo-se com o juiz natural. Nada tem a ver com a definição do juízo. Nada tem a ver, tá? E aí esse conceito é de juiz natural. Mais uma vez, artigo 5º, inciso 55, está errado. Charlie, como corolário da duração razoável do processo, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito. Mais uma vez, ó, excluída a atividade satisfativa, é incluída. Eu te disse que vai cair dessa forma. Delta, a observância da proporcionalidade, razoabilidade no processo civil é decorrência de quê? Da aplicação do princípio do devido processo legal em sua feição substancial. Corretíssimo. Corretíssimo. Proporcionalidade, razoabilidade e orientação acerca das suas obrigatoriedades. Então, como ele disse, substancial, proporcionalidade e razoabilidade está corretíssimo. E o item eco errado. 6ª questão na tela.
Vamos correndo, vamos correndo. João intentou a ação em face de uma instituição financeira, tendo pleiteado a condenação da ré ao pagamento de quantia de 100 mil reais, ou seja, indenização, né? Por força do descumprimento de uma obrigação que se originou de uma lei. A obrigação se originou de uma lei. Sustentou o autor que o descumprimento da lei foi o fato constitutivo de seu direito. Por sua vez, a ré, em defesa, alegou apenas que a mencionada lei não se aplicava ao caso concreto. Apreciando a causa, o magistrado julgou improcedente o pedido de quem? Do autor, por entender que a lei invocada era inconstitucional, sem conceder às partes a oportunidade de manifestar sobre essa questão constitucional. O que eu expliquei para você sobre o artigo 10? Que o juiz não pode decidir em nenhum grau de jurisdição sem que se dê às partes, né? Sem que se dê às partes a oportunidade de se manifestar previamente. Mas existem exceções. E o juiz aqui, ele vai fazer o quê? Um ajuste. Ele viu que essa lei é inconstitucional, ou seja, não existe no ordenamento jurídico. Ofende o ordenamento jurídico e ela não é aceita. Então, nesse caso, ele vai adequar, ele vai ajustar e ele não vai precisar dar direito de contraditório. Então, foi em cima do exemplo que eu bati aqui com vocês. Bem simples, se você interpretar. Item alfa. Nesse sentido, a conduta do magistrado é incorreta, uma vez que violou o princípio do contraditório, proferindo o quê? De acordo com o artigo 10, vedação à decisão surpresa. Vedação à decisão surpresa, tá certo? Mas nesse caso, foi decidida a inconstitucionalidade pelo magistrado. Então, as partes, elas tinham que se manifestar, tá? Elas tinham que se manifestar acerca do assunto. Professor, mas você disse que era só um ajuste. Falei que a exceção é quando se tem um ajuste ali. Mas tratando-se de inconstitucionalidade de lei, ou seja, aquela lei não existe. Ele tem que informar as partes que essa lei não existe. Como ele não informou, incorreu o quê? A decisão surpresa. Então, se incorreu a decisão surpresa, a conduta do magistrado, ela é incorreta. E está certo o nome do procedimento aqui, do princípio. É o princípio da decisão surpresa, vedação à decisão surpresa. No nosso gabarito, item alfa, tá? Vamos lá, incorreta, uma vez que ele não pode reconhecer a inconstitucionalidade, lógico que o magistrado pode reconhecer. Incorreta, uma vez que violou o princípio da inércia, não, é a decisão surpresa. Correta, não. E correta, não, tá? Item 7. Determinado servidor intentou demanda em que pleiteava a condenação do ente público a lhe pagar uma quantia, mais uma vez, decorrente de um expurgo inflacionário que não lhe fora concedido administrativamente. Ou seja, ele foi para a esfera administrativa e não foi concedido esse direito. Sabendo-se que a questão é exclusivamente de direito e que já há enunciado de súmula do STF no sentido contrário à pretensão autoral. Olha o que a banca está dizendo. Sem vergonhice. Está dizendo que o cara está solicitando uma quantia que foi devida a ele. Ele está
solicitando, pleiteando a condenação de um ente público a pagar essa quantia. E o que acontece aí? Existe uma decisão sumulada do STF que é contrária a esse pedido dele. Se uma decisão é contrária a um pedido dele, você sabe que entra em uma exceção do princípio que a gente viu lá na frente, que eu fiquei batendo aqui com você. Olha aí, ó. Não vou dizer agora. O juiz, sem determinar a citação do réu, adentrou ao mérito e julgou improcedente o pedido autoral. Nesse sentido, o juiz agiu de maneira incorreta ou de maneira correta. Preste atenção que eu falei para você do artigo 332, que vai tratar da improcedência do pedido. Quando se tratar de improcedência do pedido, coloquei as hipóteses lá e disse qual era a exceção. Tá certo? Então, olha aqui qual é a exceção. Para você ficar bem claro, improcedência liminar do pedido. Você vai encontrar no artigo 332, que ele vai dizer que será julgada, independentemente de citação do réu, ou seja, independente de contraditório, vai ser julgada mesmo assim. Improcedência liminar nos pedidos que contrariar o quê? Súmulas do STF e do STJ. Fechou. Fechou. Então aqui a decisão é correta. Por quê? Porque contrariou uma súmula do STJ. Então o juiz pode e deve entrar no mérito e julgar. Uma vez que a citação não é necessária quando os entes públicos forem réus. Nada a ver. Uma vez que não há violação ao princípio do devido processo legal. Por que que não há violação ao princípio do devido processo legal? Porque, nesse caso, o CPC permite, volta aqui para mim, permite a improcedência liminar do Voltando aqui, já que falhou, essa questão 7, vou cantar aqui para você, ó. Vou cantar aqui para você a questão 7. Determinado servidor intentou demanda em que pleiteava a condenação do ente público. Ali pagar uma quantia decorrente de um expurgo inflacionário que não lhe fora concedido administrativamente. Ou seja, ele quer uma indenização. Sabendo que a questão é exclusivamente de direito e que já há enunciado de súmula do STF no sentido contrário, ou seja, há um conflito aqui do autor a autor versus súmula STF, que é contrária a essa situação aqui, ao seu direito de pedir, tá? A pretensão. O juiz, sem determinar a citação do réu, adentrou ao mérito e julgou improcedente o pedido autoral. O juiz pode julgar improcedente, mesmo que não dê às partes a condição de ser ouvidas? Sim, porque esse caso é uma exceção. Beleza? É uma exceção. Então, nosso gabarito, item bravo. 8ª questão. Julgue o item subsequente a respeito de competência, cumprimento de sentença, capacidade processual e tutela provisória no processo civil. De acordo com o STF, decisão do STF, apesar da necessidade de observância ao princípio da efetividade no cumprimento de ordens judiciais, viola o princípio do devido processo legal, a utilização pelo juiz
de medidas executivas atípicas na tutela de direitos patrimoniais. Cuidado, primeiro você tem que interpretar, tá? O juiz, ele pode lançar mão de medidas atípicas para efetivar o cumprimento de ordens. Primeiro ponto, ele pode lançar mão? Claro que pode. Artigo 139 vai dizer que ele pode lançar mão, sim. Lançar mão. Lançar mão. Tá? Vai dizer o quê? Que determina todas as medidas necessárias. Necessárias para garantir a efetividade do processo, tá certo? Então, é esse item aqui, ó, que vai dizer que viola o princípio do devido processo legal, a utilização do juiz de medidas atípicas está errado. Por quê? Porque ele pode, tá, lançar mão de medidas atípicas para efetivar o cumprimento de ordens judiciais. Mas ele determina que todas as medidas são necessárias. Todas as medidas são necessárias. Então aqui está dizendo taxativamente que o juiz viola o princípio aqui. Ele vai violar o princípio da efetividade? Não, não vai violar o princípio da efetividade, tá certo? Nona questão na tela. A respeito dos atos processuais, dos processos nos tribunais e nos meios de impugnação das decisões judiciais do direito processual civil, julguem o item subsecutivo. Verificada a sucessão de leis, olha aqui, sucessão de leis processuais no tempo. A identificação de recurso cabível deve observar a teoria do isolamento dos atos processuais. Ou seja, falou de teoria do isolamento dos atos processuais, a gente está falando do artigo 14 do CPC, tá? O que essa teoria do isolamento dos atos processuais vai nos dizer? Olha aqui, tem uma lei aqui e tem uma lei aqui, tá? Lei A, lei B. Só um exemplo, tá certo? Aí vem aqui um fato entre uma lei A e uma lei B. Ocorre um fato aqui, certo? Ocorre um fato aqui. E bem aqui surgiu uma lei C. Essa lei ela é aplicada a esse fato imediatamente. Aplica-se imediatamente a lei nova ao fato, sendo que vamos isolar os atos processuais. Por isso o nome, teoria do isolamento dos atos processuais. Vamos isolar. O que A fez até aqui, o X recebe. A partir da lei C, o X recebe. Tá certo? Então é isso. Foi isolado aqui, ó. Recebe de A e recebe de C. Isso que vem a dizer a teoria do isolamento dos atos processuais, tá? Vai respeitar os atos já realizados e as situações jurídicas consolidadas. Vamos ver. Prevê que lei processual nova tem aplicação imediata aos processos em desenvolvimento, resguardando-se a eficácia dos atos processuais já realizados e as situações jurídicas consolidadas na vigência da norma revogada. Corretíssimo. Me diz uma coisa, qual a dificuldade de uma questão dessa? É interpretação, professor. Então, vá com calma. Faça igual a esse princípio aí de isolamento das partes. Isolamento dos atos processuais. Degrau após degrau. Tá certo?
Então, Lei A, que estava em vigência, continuou em vigência. De repente, X cometeu uma situação ilegal na vigência da Lei A, sendo que a Lei C entrou em vigor. A Lei C aplica a X? Aplica. E a Lei A vai ficar como? Revogada. E o que ela fez até o momento da C surgir? Os atos processuais, tá? As situações jurídicas, elas vão ser preservadas. Elas vão ser preservadas. Por isso que a questão está corretíssima. E a nossa 10ª e última questão, considerando as normas processuais civis e o direito de ação, julguem o item que segue. Denomina-se inércia da jurisdição. Olha aqui, inércia da jurisdição. O princípio processual que impede o juiz de prestar a tutela jurisdicional sem a necessária provocação do jurisdicionado. Falou em inércia, olha as palavras. Inércia é igual impedimento de continuar ou iniciar sem provocação, tá? Então o item aí está correto. O que acontece aí? O princípio da inércia ele é fundamental para poder amparar a imparcialidade do juiz. O que acontece aí? Trocando em miúdos, sem juridiquês, tá? Sem juridiquês. O princípio da inércia ele vai dizer o quê? Que o juiz precisa ser impulsionado para poder se fazer justiça, tá? Se fazer justiça. Então o juiz precisa ser impulsionado. Nesse caso, o impulso que foi dado no juiz, aí o impulso oficial, através dele, o processo anda, as outras etapas. Mas o que acontece? Antônio impetrou uma ação, tá? Fez um pedido para que o juiz desse uma indenização de R$1.000. Por exemplo, o juiz verificando ali a situação, tá certo? Ele vai dizer, olha, você tem direito a R$1.000, mas você tem direito a uma casa e um carro. Ele pode fazer isso sem a provocação do A? Não pode. Não pode. É uma adequação? Não pode. Olha aí a palavra-chave. Impedimento sem provocação. Se não for provocado, ele é impedido, tá? Se não for provocado, ele é impedido, conforme eu coloquei aí nas palavras, tá certo? Senhores, a gente está encerrando aí, certo? Mas não esqueça, tá? Não esqueça de entrar em contato com a central e verificar as condições do seu curso técnico do MPU. O curso do MPU, tá? Para técnico do MPU. A gente está batendo o edital ponto a ponto, conforme você acabou de ver aí. Certo? Então, fique ligado nas próximas aulas. A gente vai subir a aula, vai deixar tudo gravado para você acompanhar ponto a ponto do seu edital. Se você tiver dúvida, prof.adriano_lima é o Instagram do tio. Você pode acionar lá e falar a dúvida que você tem, que terei a maior satisfação de atender, tá ok? Tamo junto e até a próxima. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu
te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação. Além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!